Então, vimos o caso de Portugal, vamos falar agora do caso da Espanha. A Espanha e o franquismo, que como eu comentei há pouco, a base dessa aula vai ser mais a Guerra Civil Espanhola. Mas vamos falar um pouquinho sobre a Espanha antes da Guerra Civil, ok? Fazer a mesma coisa que nós fizemos com o caso de Portugal. A Espanha, no início do século XX. A Espanha era uma potência decadente. A Espanha chegou a ser a maior potência militar da Europa no século XVI, até o início do século XVII. Era claramente uma potência em decadência, perdendo prestígio internacional. Ela tinha uma monarquia constitucional nas mãos da dinastia Bourbon, rei, primeiro-ministro, parlamento, conhecido como cortes. Só que o poder do rei era um poder bem maior do que o poder dos monarcas da Inglaterra. Era ele que escolhia o primeiro-ministro, né? Ele tinha uma autoridade maior. Mas era uma monarquia constitucional. A Espanha chegou a conhecer uma república de curta duração na década de 1870, a primeira república de 1873 e 74, mas ela não deu certo, e a monarquia foi restaurada. Havia uma forte presença da Igreja Católica na Espanha, como acontecia também em Portugal, boa parte da sociedade espanhola muito católica, o clero muito influente, a igreja muito poderosa do ponto de vista econômico, possuindo, né, muitas terras, e era uma instituição de suporte à monarquia. Agora, a Espanha estava se modernizando, muito mais que Portugal. Assim, o desenvolvimento industrial espanhol estava atrás da Itália, da França, da Grã-Bretanha, da Alemanha. Mas, assim, tirando Grã-Bretanha, França, Alemanha e Itália, na Europa Ocidental era o país que estava mais se industrializando, né? Em razão, em comparação com o tamanho da população, né, o tamanho do território. Então aquilo trouxe mudanças importantes na história da Espanha, da sociedade espanhola, como a gente vai ver. A Espanha também tinha um império colonial, mas que não era nem sombra do império colonial que a Espanha possuiu no passado, né? Ela perdeu suas colônias na América, com a independência das colônias espanholas na primeira metade do século XIX, perdeu outras colônias para os Estados Unidos no final do século XIX, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então o que restou de colônias para a Espanha eram alguns territórios, alguns enclaves na África, parte do Marrocos e a Guiné Equatorial, a atual Guiné Equatorial, na época chamada de Guiné Espanhola. Aqui, ó, vocês têm em rosa os territórios que a Espanha controlava, ok? A parte verde clara aí, que é o Marrocos propriamente dito, era um protetorado da França. Verde escuro, os territórios coloniais da França. E aqui a Guiné Equatorial, na África. Territórios bem pequenos, né? Bom, quais eram os problemas da Espanha? Primeira coisa, pessoal, a Espanha tinha um histórico de violência política, de guerras civis, sem paralelo na Europa. Não havia nenhum outro país europeu com um passado de tanta violência política, tantos golpes de Estado, tantas guerras civis, tantas revoluções frustradas, tentativas de revoluções, como a Espanha. Estava no DNA da história política espanhola. Era uma coisa impressionante, né? Então, esse histórico, essa tradição de violência política, ela vai continuar, né, no século XX. Segundo problema, o separatismo da região da Catalunha. Tinha também no País Basco, mas nessa época era muito mais forte na Catalunha, uma das províncias mais ricas da Espanha. Então parte da população catalã queria ou autonomia ou mesmo a independência. Terceiro problema, que eu estava comentando há pouco, o impacto da modernização numa sociedade tradicional. A Espanha estava mudando. E as forças da mudança estavam se chocando com as forças da tradição. Então, por exemplo, o operariado estava crescendo, a classe média urbana crescia, a esquerda avançava, defensora de um republicanismo radical, com reformas sociais, o movimento socialista crescia, surgiu no final do século XIX, um importante partido socialista, o Partido Socialista Operário Espanhol. O anarquismo na Espanha era especialmente muito forte. Onde o anarquismo era mais forte no mundo, nessa época, era na Espanha. Então havia uma forte pressão por reformas, secularização, acabar com o poder da igreja, com o ensino religioso, confiscar as terras da igreja, criar um Estado efetivamente laico, democratizar o regime espanhol, de preferência para esses grupos de oposição, era acabando com a monarquia, instalando uma república, fazer reforma agrária, assegurar direitos sociais, e os mais radicais defendiam o socialismo. Só que, evidentemente, esses movimentos por mudanças se chocavam com a resistência dos grupos conservadores, monarquistas, os grandes proprietários de terra, o empresariado, defensores da igreja. Resultado, a Espanha foi marcada nesse início do século XX por uma onda de greves, de violência política,
de confrontos de rua, de ocupação de terra. Então já era um país, antes da Primeira Guerra Mundial, antes da crise, né, do regime liberal, marcado por essa violência política e por essa instabilidade. A crise atingiu o ápice no reinado do Afonso XIII. Foi quando a monarquia, né, entrou na sua crise final. Primeiro porque a monarquia teve que enfrentar, essa monarquia do Afonso XIII teve que enfrentar duas humilhações militares em guerras imperialistas. A primeira foi em 1898, na Guerra Hispano-Americana. Estados Unidos e Espanha entraram em confronto pelo controle de territórios coloniais espanhóis. A Espanha perdeu a guerra rapidamente. A guerra ficou conhecida na Espanha como o Desastre de 1898. Nos Estados Unidos como uma pequena e esplêndida guerra. E a Espanha perdeu as suas principais colônias da época, Cuba, Filipinas, Porto Rico. A Espanha ficou neutra na Primeira Guerra Mundial, até ganhou dinheiro na Primeira Guerra. A economia espanhola prosperou na Primeira Guerra Mundial. Só que logo em seguida ela teve uma outra humilhação militar, que foi no começo do período entre guerras, uma guerra no Marrocos espanhol, naquela colônia espanhola no Marrocos, chamada também de Guerra do Rif. Uma guerra em que as tribos nativas passaram a lutar pela independência. E a Espanha, com muita dificuldade, derrotou esses nativos, venceu essa guerra. Mas assim, venceu porque ela teve a ajuda decisiva da França. Caso contrário, ela perderia a guerra. Antes da guerra terminar, quando já estava evidente que a Espanha estava atolada ali em dificuldades, que talvez não perdesse a guerra, foi antes da ajuda francesa, estourou uma crise política no país e uma ditadura. Isso aqui é o rei Afonso XIII. Né? E uma ditadura militar foi instalada. Tecnicamente, o ditador, o general Miguel Primo de Rivera, ele era um primeiro-ministro. A monarquia foi mantida, o rei o escolheu como primeiro-ministro, né? Na prática era uma ditadura. O Miguel Primo de Rivera instalou então a primeira ditadura da Espanha no século XX, motivado pela crise gerada pela guerra no Marrocos, mas também pela desordem e impotência da classe política. Ele adotou uma política de nacionalismo econômico, de corporativismo, com forte influência fascista. O Afonso XIII viajou, foi para a Itália, se encontrou com o Mussolini, Miguel Primo de Rivera também. Então, claramente, houve uma influência do fascismo italiano, porque o Mussolini já governava nessa época, né? Uma clara influência do fascismo italiano sobre essa ditadura do Miguel Primo de Rivera. Porém, ela fracassou. O Rivera não conseguiu criar um sistema político autoritário viável, de base popular. Ele chegou a criar um partido, UP, que... Peraí que tá... Está travando aqui? Não. Esse UP, esse partido de linha fascista, semifascista, que ele tenta estabelecer uma base de massa, né, na Espanha, mas o União Patriótica era o nome desse partido, mas o partido não cresceu, não teve o desenvolvimento esperado, fracassou como um partido fascista ou semifascista de massa, e aquilo foi fatal, né, para a ditadura ficar enfraquecida. E pior, veio a crise de 29, que deixou o regime enfraquecido, e ele perdeu o apoio dos militares das elites. Então não conseguiu um apoio de massa popular. O tal partido, a tal União Patriótica não funcionou, perdeu o apoio das elites. No final, ele já muito doente, também velho, doente, o Rivera acabou renunciando. Com isso, a monarquia restaurou o regime constitucional. Só que aí, pessoal, a monarquia ficou desacreditada e foi perdendo apoio. E os republicanos foram tendo cada vez mais apoio. Aqui é uma fotografia do Miguel Primo de Rivera, uma foto dele. Em abril de 31 foram realizadas as eleições municipais, que acabaram servindo de uma espécie de plebiscito. Os republicanos, as eleições foram no dia 12, os republicanos tiveram uma vitória gigantesca na maioria das capitais das províncias espanholas. O Afonso XIII ficou tão chocado que ele abandonou a Espanha, sem abdicar. Teoricamente a monarquia, né, continuava. Ele saiu da Espanha e foi para a Itália, foi lá viver na Itália, lá na Itália fascista, no dia 14. E a República acabou sendo proclamada por um político que era defensor da monarquia, mas que mudou de lado, viu que a monarquia estava desacreditada, estava em crise e tal, que foi o Alcalá Zamora, um político da direita liberal, que acabou abraçando a República na última hora. Ora, pessoal, essa queda da monarquia é considerada por muitos o início de uma revolução política na Espanha, a Revolução Espanhola, que se estendeu por 8 anos.
Essa Revolução Espanhola foi uma revolução republicana da esquerda, de liberais radicais, socialistas, comunistas e anarquistas contra os últimos vestígios do antigo regime na Espanha. A monarquia, a igreja poderosa, o poder da aristocracia, o conservadorismo. A Revolução criou um novo regime, a Segunda República. Porém, uma república muito instável, uma democracia liberal muito instável, marcada pelos problemas gerados pela Grande Depressão. É verdade que parte da direita chegou a apoiar a República num primeiro momento para tentar conter o radicalismo republicano, isto é, evitar que a revolução política virasse uma revolução social. Mas no final essa direita acaba abandonando também o apoio ao regime republicano, passou a ser um regime controlado pela esquerda. Para resumir, a gente pode falar o seguinte, que numa primeira fase, de 5 anos, de 31 a 36, a República foi caracterizada por reformas anticatólicas e sociais, algumas que acabaram sendo anuladas ou revertidas por governos da direita republicana moderada na primeira fase. Em outubro de 34, estourou uma revolução dentro dessa revolução republicana, uma revolução na Catalunha, liderada pela extrema esquerda. Ela tenta tomar o poder na Catalunha, mas acaba fracassando. Na segunda fase, o que aconteceu foi que as esquerdas se uniram, formando a chamada Frente Popular, assumiram o governo. Nessa altura do campeonato já existia um partido comunista na Espanha, que se uniu ao Partido Socialista, a outros grupos da esquerda, e formando essa Frente Popular. Então eles assumem um governo, vencem as eleições, assumem o governo e retomam as reformas que foram feitas na fase anterior e que foram anuladas pela direita. E agora elas foram retomadas e ampliadas. Foi nesse momento que estourou a Guerra Civil entre o governo esquerdista e os rebeldes direitistas contra-revolucionários, a Guerra Civil Espanhola, que eu vou detalhar, eu vou explicar daqui a pouco, só estou situando aqui na segunda fase. Nessa Guerra Civil ocorreu uma intervenção militar estrangeira, a União Soviética, o Comintern, vocês não me lembrarem, que era aquele organismo internacional de partidos comunistas controlados pela União Soviética. Entram na guerra e apoiam o governo, enquanto a Alemanha, Itália e Portugal apoiaram os rebeldes. Durante a Guerra Civil, a extrema-esquerda iniciou uma revolução social dentro da Guerra Civil. Mas no final, quem venceu foi a Contra-Revolução, que acabou instalando uma ditadura direitista de quem? Do general Francisco Franco, apoiado pela Igreja, por monarquistas e pelos fascistas, um regime conhecido como franquismo. A Revolução Espanhola, portanto, pessoal, fracassou. A Segunda República fracassou, ela caiu. Por que fracassou a Revolução? Por que fracassou a Segunda República? Primeiro, havia uma forte resistência de tradição católica, conservadora e mesmo monárquica de parte da população, que não aceitou a República. Essa é a realidade. Segundo, uma forte polarização política que dificultou o consenso, a conciliação para se aceitar o novo regime. Só havia um jeito da República sobreviver, era vencendo a Guerra Civil. Só que ela perdeu a Guerra Civil, e a Contra-Revolução acabou prevalecendo. Aqui vocês têm uma foto do general Francisco Franco. Ok? Bom, então, como eu falei, a Guerra Civil é que vai ser o assunto que mais vai interessar para vocês sobre a Espanha no período entre guerras. Então, como nós vimos há pouco, a Guerra Civil ocorreu durante a Segunda República Espanhola, que foi uma fase de uma revolução política, a construção desse novo regime republicano. Aqui nesse esquema, para facilitar, eu coloquei as forças que se alinharam a cada lado na Guerra Civil. De um lado são as forças do governo, geralmente chamadas de republicanos, que defendiam a Segunda República. De uma forma geral, eram as forças da esquerda, organizada na Frente Popular, uma aliança entre republicanos radicais, o Partido Socialista, o Partido Comunista, um partido chamado Partido Operário de Unificação Marxista, o Partido Operário, o Partido Obreiro, POUM, chamar só de Partido Operário, anarquistas que apoiaram a Frente Popular e os nacionalistas da Catalunha. O presidente, durante esse período, foi o Manuel Azaña. E 2 primeiros ministros de esquerda se destacaram, do Partido Socialista, o Largo Caballero e o Juan Negrín. A União Soviética, na época dirigida pelo Stalin, apoiou o governo espanhol. Mandou dinheiro, mandou armas e, por meio do Comintern, organizou as famosas Brigadas Internacionais, que foram dezenas de milhares, aproximadamente 50 mil,
voluntários de várias nacionalidades, tinha até alguns brasileiros, de várias nacionalidades que foram para a Espanha, armados pelo Comintern, armados pela União Soviética, lutaram ao lado do governo espanhol. Contra essas forças estavam os rebeldes, conhecidos como nacionalistas, a direita espanhola, numa aliança contra-revolucionária de conservadores, monarquistas e fascistas que tinha um partido chamado Falange. O líder, o general Francisco Franco, que também contou com apoio internacional. A Itália, governada por Mussolini, mandou dinheiro, armas e soldados. A Itália foi quem mais mandou soldados para ajudar o Franco. A Alemanha, com Hitler, também envia aviões de guerra, armas, né, soldados. Portugal, Salazar também ajudou militarmente as forças rebeldes. O que merece destacar na Guerra Civil Espanhola? Bom, nós vimos há pouco que o Franco venceu a Guerra Civil, né? Primeira coisa, a neutralidade dos Estados Unidos, o que não é surpresa, os americanos tinham uma política de neutralidade nessa época, como a gente viu. A surpresa é a neutralidade não dos Estados Unidos, mas da Grã-Bretanha e da França. Potências democráticas liberais que não reagiram de fato ao avanço, né, do fascismo na Espanha, mas também puderam, porque a República Espanhola tinha uma linha muito mais à esquerda, embora a França tivesse também um governo de frente popular. Grã-Bretanha e França, inclusive, controlando a Liga das Nações, criaram um comitê de não intervenção, chamado Comitê de Londres, para evitar a internacionalização do conflito. Temiam que a Guerra Civil Espanhola causasse uma guerra mundial, né? Outra característica, outro destaque da Guerra Civil Espanhola, a esquerda espanhola se dividiu. O Partido Comunista Espanhol, que era muito dependente da União Soviética e do Stalin, era quase que um braço da União Soviética na Espanha, ele entrou em confronto com o Partido Operário, que era composto por comunistas independentes, e entrou em confronto também com os anarquistas. Por quê? Porque o Partido Operário e os anarquistas queriam, durante a Guerra Civil, fazer uma revolução social. Eles começaram a expropriar terras, ocupar fábricas, sobretudo na Catalunha, né? E o Partido Comunista, seguindo a orientação da União Soviética, achava que aquilo era arriscado. Arriscava acabar com a Frente Popular, com a aliança da Frente Popular, que era necessário manter uma aliança com os grupos moderados, então que não podia fazer uma revolução social naquele momento. Resultado, estourou um conflito armado entre os próprios esquerdistas durante a Guerra Civil. O bloco da Frente Popular rachou, o que vai ajudar também na vitória, né, do Franco. Foi uma guerra civil dentro da Guerra Civil, prevalecendo a linha stalinista, né? O Partido Comunista Espanhol, né, com a ajuda da União Soviética, vai massacrar seus adversários de esquerda. E também é muito lembrado que a Guerra Civil Espanhola antecipou algumas características da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a aliança antifascista entre democratas liberais, socialistas e comunistas, né, da Frente Popular, lembra um pouco a aliança, né, internacional entre Estados Unidos, Grã-Bretanha, né, e União Soviética, contra o fascismo, no caso na Espanha, contra os nacionalistas. E também ela antecipa a Segunda Guerra Mundial porque serviu de laboratório de guerra, né, várias armas foram testadas, táticas de combate, o bombardeio aéreo, em especial o bombardeio da cidade de Guernica, em 1937, uma cidade republicana que foi devastada pelos alemães. Aqui uma fotografia da destruição de Guernica. A destruição de Guernica inspirou o quadro famoso do Pablo Picasso. Franco vence a Guerra Civil, instala uma ditadura que durou até 1975. Depois que ele morreu, é que a monarquia foi restaurada plenamente. O Franco governou como se fosse uma espécie de um ditador regente, né? Só com sua morte que a monarquia seria plenamente restaurada. Ok? Mas sobre a Espanha, realmente o que mais interessa é a Guerra Civil Espanhola. Vocês fixem nesse quadro aqui, ó, e nessas características da Guerra Civil. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.